Olá, tudo bem? Eu me chamo Davi e eu venho por meio desse vídeo estar representando o meu grupo na submissão do resumo expandido, que tem por nome Respostas Municipais de Enfrentamento à Covid em uma microrregião do extremo sul da Bahia, a partir da análise documental. Bem, esse resumo foi baseado em um artigo que foi desenvolvido por nós da iniciação científica da Faculdade de Pitágoras de Medicina de Eunápolis, que teve como professor orientador, na qual nos ajudou a estar realizando esse artigo. Comentando um pouco sobre esse resumo expandido, ele trata-se de uma análise que foi feita em uma microrregião do extremo sul da Bahia, mais precisamente nos municípios de Porto Seguro, Eunápolis, Itabela e Itapebi. Foi feita uma análise dos documentos, decretos e leis e portarias que estavam presentes nos sites dos diários oficiais desses municípios, mais precisamente para análise de como esses municípios responderam e se organizaram durante a pandemia do Covid-19 no ano de 2020. Todos sabemos as consequências da pandemia no Brasil no ano de 2020, que foi o ano que houve o estouro da pandemia. Houve consequências tanto no âmbito social, tanto no âmbito do comércio, e nós podemos observar, por meio dessa análise, as ações que foram tomadas para tentar manter a ordem e as transformações que sofreram o sistema de saúde desses municípios. Bem, comentando um pouco sobre, foram analisados cerca de 278 decretos, a qual foram categorizados as ações que foram tomadas por esses municípios. Contudo, desenvolveu cerca de 7 categorias finais que representavam o conteúdo daqueles documentos. Entre elas estavam a regulação da circulação de pessoas, a adaptação do comércio de acordo com a vigilância sanitária, a regulação para funcionamento de serviços públicos, regulação da prestação de serviços e de atividades comerciais, disciplina de cumprimento de medidas estabelecidas, instituição de medidas de vigilância e proteção à saúde, entre outros. Bem, comentando um pouco de como foi essa análise, foi de uma análise qualitativa desses decretos, leis e portarias, a qual foram, de certa forma, descartados alguns durante o meio, aqueles que não se qualificavam para análise das ações tomadas. Pensando no âmbito geral, nós podemos fazer a análise que esses municípios tomaram decisões semelhantes entre si, apesar de terem estruturas e tamanhos de seu território diferente, questões econômicas diferentes, nós podemos estar alinhando que foi possível retratar que, apesar dessas diferenças, houveram paridades no enfrentamento à pandemia, quando comparado uns aos outros, de acordo com a necessidade que cada município estava enfrentando, sendo então, portanto, a necessidade de reformulação e adaptações no sistema de saúde de cada município, tendo modificações tanto por conta do próprio distanciamento social e das fragilidades únicas de cada um. Olá, meu nome é Carla Patrícia, sou mestranda em Gestão de Serviços de Saúde e vou apresentar o nosso trabalho intitulado Esgotamento, Satisfação Profissional e Absenteísmo Doença, uma revisão integrativa. Os demais autores desse trabalho são a Maria Odete Pereira, Silmar Maria da Silva e Michele Nunes Mesquita. A satisfação profissional, a síndrome de burnout ou esgotamento profissional e o absenteísmo têm sido temas frequentes de estudos científicos, tanto da área de saúde quanto em outros locais de trabalho, considerando sua importância na saúde humana e também nos resultados das organizações. O objetivo desse trabalho foi identificar as produções científicas em nível nacional e internacional que versam acerca do esgotamento, satisfação profissional e absenteísmo doença no âmbito hospitalar, identificando metodologias utilizadas para avaliação desses construtos e resultados encontrados nesses estudos. Como referencial teórico, nós traçamos a definição dos temas satisfação profissional, absenteísmo, doença, esgotamento profissional,
A satisfação profissional, de acordo com o Silva e Potter, de 2017, é uma das variáveis do comportamento organizacional mais discutida nas organizações e reflete os sentimentos do profissional em relação ao seu trabalho. Já a síndrome de burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado, administrado com sucesso, de acordo com a OMS. Já o absenteísmo doença tem etiologia multifatorial, tendo origem em fatores individuais, interpessoais, ambientais, organizacionais, pode estar relacionado ao cargo, à função que o trabalhador exerce, e isso demonstra que o absenteísmo doença pode estar relacionado ao ambiente de trabalho e também a fatores biológicos, psicológicos e psicossociais, de acordo com Paiva et al. 2020. A metodologia deste trabalho foi a revisão integrativa da literatura, que, de acordo com Ercole, Mello e Alcoforado, propõe sintetizar de forma sistemática, ordenada e abrangente os resultados obtidos em pesquisas sobre um determinado assunto ou questão norteadora. As etapas deste estudo foram a elaboração da questão norteadora, definição dos critérios de inclusão e exclusão dos artigos, definição das informações a serem tiradas dos artigos, descrição dos resultados. A questão norteadora foi: quais são os referenciais teóricos aplicados para esgotamento, satisfação profissional e absenteísmo doença no âmbito hospitalar? A coleta de dados foi realizada em junho de 2022. A seleção de artigos foi realizada nas bases Lilacs e outras bases via Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, PBS, Medline via PubMed, Embase via Portal CAPS, Cochrane Library, acesso público, Scopus, acesso via Portal CAPS e Web of Science, também pelo Portal CAPS. Os descritores utilizados foram esgotamento profissional, satisfação no emprego, absenteísmo, hospitais e estes descritos, tanto na língua inglesa, português e espanhol. Os critérios de inclusão foram os estudos publicados nos últimos 5 anos, a partir de 2017. Português, inglês e espanhol foram as línguas selecionadas. Além disso, o texto completo do artigo deveria estar disponível de forma gratuita e o estudo deveria ter uma discussão das variáveis definidas. Nos resultados, os resultados estão descritos na figura número 1, com o fluxograma da seleção dos artigos. No total foram encontrados 44 artigos. Após a leitura a verificação desses artigos, 11 foram excluídos porque não estavam disponíveis no texto completo. Após isso, foi realizada a leitura do título dos artigos, sendo selecionados 32 artigos. E depois disso, nós fizemos a leitura do resumo, sendo selecionados 22 artigos. E depois da leitura do resumo, foram lidos os artigos na íntegra, e 8 artigos foram selecionados após a leitura na íntegra. Todos os estudos selecionados foram internacionais, não foram encontrados estudos brasileiros que coubessem nesses critérios de inclusão. Os descritores mais utilizados nos estudos estão relacionados ao burnout ou ao esgotamento, sendo estes descritores aplicados em 5 estudos. O segundo descritor mais utilizado foi a satisfação do trabalho, utilizado em 3 estudos. A abordagem quantitativa esteve presente em todos os estudos selecionados. Apenas um estudo utilizou a abordagem mista, quantitativo e qualitativo. As pesquisas quantitativas foram do tipo transversal, com predominância de análises correlacionais. Quanto à população estudada, 3 estudos foram realizados exclusivamente com médicos, 2 estudos abordaram a equipe multiprofissional, um estudo foi desenvolvido com médicos e enfermeiros, um estudo abordou farmacêuticos e um estudo teve como público-alvo apenas enfermeiros. Em relação ao procedimento de coleta de dados, todos os estudos utilizaram questionários auto-aplicados. 5 estudos utilizaram o Malast Burnout Inventory, que é o MBI. Um estudo utilizou, além do MBI, outras escalas para avaliar a prevalência de estresse psicológico, risco de depressão e satisfação do trabalho. Outro estudo utilizou o MBI e as escalas para verificar resiliência e empatia. Um estudo teve como instrumento a escala de satisfação do trabalho adaptada, Copenhagen Burnout Inventory, que é também para avaliar burnout,
comprometimento organizacional e intenção de permanecer. Outro estudo utilizou o questionário de saúde geral, escala de satisfação geral no trabalho e escala de engajamento no trabalho de PREC. Concluímos, então, que a maioria dos estudos abordou a síndrome de burnout utilizando como instrumento o Mallet Burnout Inventory, com abordagens quantitativas e análise de correlação de variáveis, e os resultados podem demonstrar uma lacuna na literatura científica sobre as variáveis pesquisadas, a relação entre elas e principalmente estudos brasileiros sobre o assunto. Essas foram as principais referências. Boa noite a todos. Eu sou Moema e vou apresentar o trabalho intitulado Cotidiano de Trabalho de Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, entre Estratégias e Táticas. De autoria minha, Moema Santos Souza, Paloma Fernandes Vaz Ventura, Doane Martins da Silva e Marília Alves. Darei início à apresentação do nosso trabalho, que consiste no atendimento pré-hospitalar. Esse atendimento pré-hospitalar é um componente da rede de atenção à saúde, essencial para usuários que necessitam de assistência rápida, eficiente e segura. No Brasil, o Serviço Pré-Hospitalar Móvel de Urgência, ele é representado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 92, o qual foi instituído por meio da Portaria 2048 de 2002. O SAMU ele é estruturado por meio de duas modalidades assistenciais, o suporte básico de vida e o suporte avançado de vida. Esses atendimentos realizados pela equipe do SAMU, a maioria deles são complexos, dinâmicos, imprevisíveis, muitos deles realizados em ambientes hostis, insalubres, de difícil acesso, exigindo do profissional agilidade, raciocínio rápido, habilidades técnicas e eficácia. Nosso trabalho tem como objetivo discutir estratégias e táticas no cotidiano de trabalho de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O trabalho ele foi fundamentado no referencial teórico de Michel de Certeau, que traz alguns conceitos, entre os quais iremos abordar no nosso trabalho cotidiano, estratégias e táticas. O conhecimento da dinamicidade entre estratégias e táticas permite discutir elementos do cotidiano de trabalho de equipes do SAMU. Então, o referencial teórico ele está entrelaçado com todo o conteúdo do trabalho relacionado ao cotidiano desses profissionais. Michel de Certeau, em 1974, ele conceitualizou o cotidiano como um movimento de articulação de práticas do tipo estratégias e táticas. A estratégia consiste no cálculo das relações de força que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder, pode ser uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica, uma unidade hospitalar, pode ser isolado. A tática, por sua vez, ela é silenciosa, ela é sutil e diz respeito à ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Para a realização desse estudo, adotou-se a abordagem qualitativa, fundamentada no referencial teórico de Certeau. Os participantes desse estudo foram 32 profissionais que trabalham diretamente na assistência, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores, e duas coordenadoras do núcleo de educação, uma do núcleo de educação permanente e a outra coordenadora de enfermagem do SAMU de Belo Horizonte. A coleta de dados
se deu por meio de um roteiro semi-estruturado, realizado por meio de uma entrevista online, via plataforma virtual, em que esses profissionais eles eram previamente agendados. O período de realização dessas entrevistas foi entre julho a outubro de 2020. A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo temática de Bardan e utilizou-se o software MaxQDA, versão 2020, para a organização dos dados. A pesquisa ela obteve a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O trabalho ele apontou alguns resultados que são discutidos durante a apresentação. Os profissionais, eles revelaram um cotidiano de trabalho no SAMU, pautado em normas, rotinas e protocolos, que esses manuais de normas e rotinas eles determinam e organizam as maneiras de fazer das equipes, como elas devem se organizar e como elas devem realizar determinados procedimentos dentro dos atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As regulamentações se substancializam pelas estratégias que estão relacionadas à organização da ambulância, à checagem de materiais e medicamentos por meio do checklist, o uso de protocolos de normas e procedimentos, outro elemento de estratégia, que também foi revelado pelos participantes, o que também contribuiu para a melhoria da qualidade do cuidado. O uso de táticas também foi revelado pelos profissionais quando eles respondem às demandas do cotidiano. Quando eles vão para um atendimento e durante o atendimento eles necessitam fazer adaptações no interior da ambulância para evitar que os equipamentos eles se soltem, caiam sobre o paciente ou também sobre o profissional e ocorra um incidente. Também outra situação, dentro de um beco, de um local apertado, que ele não tem outro tipo de forma de passar a prancha, eles criaram estratégias, ou seja, criaram táticas para carregar o paciente um edredom. Ou seja, fizeram uma adaptação para retirar e prestar assistência àquele paciente. Colocaram no ombro e retiraram do local para prestar atendimento. O trabalho aponta como considerações finais que o cotidiano de trabalho desses profissionais, eles apresentam situações que são peculiares, inusitadas, diversificadas, complexas, como também a organização da ambulância, que se dá por meio das estratégias, checklist, atendimento, uso de protocolos específicos previstos nas normatizações, representando as estratégias instituídas pelo serviço. Foi observado também táticas empreendidas pelos profissionais que reinventam o cotidiano e recriam o modo de operar assistência aos usuários. Dessa forma, estratégias e táticas se entrecruzam durante o trabalho cotidiano de profissionais do SAMU. Aqui são as nossas referências utilizadas. Gostaria de agradecer a todos vocês, também de forma especial a CAPES, a Prefeitura de Belo Horizonte e a UFMG. Obrigada. Deixa eu ver o que significa isso aqui. Meu Deus, eu juro que... Entendi.
Sair da reunião. Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre a análise do impacto das internações sensíveis aos cuidados primários relacionadas às doenças tropicais na região metropolitana de Belo Horizonte. O meu nome é Larissa Leite, eu sou médica pela Universidade Federal de Ouro Preto e esse trabalho foi feito por mim e pela Priscila Faria e o Gabriel Oliveira. Bom, o consumo de recursos na área da saúde é muito elevado, sendo que frequentemente o próprio paciente precisa despender de recursos próprios para obter acesso à rede de assistência à saúde. Nesses gráficos, a gente consegue perceber uma comparação entre a porcentagem do PIB investido entre os países da América do Sul e países da América do Norte, e Brasil em comparação com os países da América do Norte. E a gente consegue perceber que, ao longo dos anos, a Argentina é o país que tem a maior porcentagem de investimento do PIB. Só que em 2019, o Brasil ultrapassou a Argentina. Ainda assim, mesmo ultrapassando a Argentina em relação aos países da América do Sul, o Brasil é o que tem o maior PIB investido, mas em comparação aos demais países da América do Norte, como Estados Unidos, Canadá, por exemplo, o Brasil está bem abaixo dessa linha de investimento. É, Existem vários desafios do sistema de saúde, né? Passa por grandes desafios relacionados à gestão de custos, sustentabilidade. Nós temos um grande problema vindo com o envelhecimento populacional, né? E uma das formas que a gente pode fazer para solucionar esses problemas, né, entregando uma assistência segura, de qualidade, uma segurança assistencial para o paciente, é fazendo uma detecção precoce e controle dessas doenças que evoluem para um nível complexo de assistência hospitalar, mas que são sensíveis a cuidados básicos da atenção da porta de entrada do indivíduo ao sistema de saúde, né, chamado de atenção básica. As doenças tropicais, que são o tema do nosso trabalho, são assim chamadas pela maior ocorrência, por exemplo, em regiões próximas ao Equador. Essas doenças tropicais são responsáveis por uma grande parcela nas taxas de internações potencialmente evitáveis. O objetivo do nosso trabalho é descrever e analisar os dados sobre as internações sensíveis à atenção primária relacionadas às doenças tropicais na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. É, Dentro da literatura, a OMS, em 2010, listou 8 doenças tropicais que se proliferam em ambientes quentes e úmidos, como malária, leishmaniose, doença de Chagas, doença do sono, a esquistossomose, oncocercias, filarias linfáticas e dengue. Pereira e alguns colaboradores, em 2014, mencionaram que quando a atenção primária não é resolutiva, a gente tem uma sobrecarga dos níveis mais complexos de atenção, que gera alta despesa, desfechos inesperados em decorrência do aumento da demanda pela própria internação. Em relação à internação, por exemplo, Bastos e outros colaboradores, em 2017, apresentaram um estudo que mostrou uma redução do número de internações em locais onde há uma alta cobertura, por exemplo, dos programas de atenção primária, como a Estratégia de Saúde da Família, ou AESF, né? A metodologia do nosso trabalho trata-se de um estudo ecológico em uma corte retrospectiva, com a coleta de dados realizada por analista de dados assistenciais em saúde. Esses dados foram retirados do Sistema de Internação Hospitalar, do Departamento de Informática do SUS, ou DataSUS. Para essa análise foram consideradas as doenças tropicais, as 8 doenças já mencionadas, definidas pela OMS, que estão contidas no capítulo 1 da CID-10, denominado Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias, dos grupos do CID A00 a B99. Essa coleta de dados foi delimitada à população da região metropolitana de Belo Horizonte, composta pelos municípios já descritos pelo IPEA em 2010. Para o período que a gente considerou no estudo, entre 2008 a 2021, foram vistos um total de 17.308 casos de internações causadas por doenças tropicais. Desse número, a maior quantidade se refere ao grupo da CID-10 relacionados à dengue, sendo uma quantidade extremamente expressiva, 14.300 internações, que é 82,62% do total, seguido por 2.203 internações da leishmaniose, como ilustra bem esse gráfico. Nesse gráfico aqui, a gente já consegue notar que entre 2016 e 2019 houve um aumento expressivo na quantidade de internação por doenças tropicais, principalmente em relação à dengue, esse aumento decorrente principalmente do caso de dengue.
A menor quantidade, por exemplo, foi vista lá em 2021, com o total de dengue representando 24,52% do total de internação por doenças tropicais. O nosso estudo, então, para a gente concluir, a gente reflete uma deficiência no cenário de saúde brasileira, com insuficiência de algumas ações direcionadas às políticas de prevenção de doenças, e nós viemos ressaltar que permitir a evolução das doenças tropicais sensíveis à atenção primária, aos níveis mais complexos de atenção, refletem em um mau gerenciamento, uma insuficiência no que diz respeito às próprias políticas públicas de caráter preventivo, que vai contribuindo para esse sistema ficar cada vez mais sobrecarregado, gerando altos custos em saúde. Para os estudos futuros, há uma necessidade de a gente determinar a taxa de prevalência das doenças tropicais em relação às condições sensíveis à atenção primária, a relação da economia de custo e os possíveis investimentos para mitigar cada vez mais essa taxa de ocorrência. Essas foram as referências que nós utilizamos para o nosso trabalho e muito obrigada. Eu sou Paloma Vaz e vou apresentar o trabalho intitulado Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente em um Hospital Universitário Público de Minas Gerais, de autoria minha, Moema Santos Souza, Doane Martins e Marília Alves. Falar da qualidade nos hospitais é, sem dúvida, entrar na dimensão da segurança do paciente. O hospital universitário possui estrutura complexa de importante relevância social, no qual atuam vários atores a fim de promover uma assistência segura. Neste contexto, a interação de processos é muito importante para que esse objetivo seja alcançado. Essas interações, elas devem permear as áreas assistenciais, administrativas e tecnológicas, econômicas e de ensino e pesquisa, a fim de cumprir a missão dos hospitais de assistir o ser humano. A gestão de qualidade possui uma série de ferramentas que propicia a fluidez e a melhoria contínua dos processos e a ruptura da fragmentação em saúde. Neste contexto, organizações públicas e privadas que implementaram a gestão da qualidade alcançaram resultados assistenciais e financeiros satisfatórios, promovendo o envolvimento dos profissionais na assistência e no planejamento, garantindo um ambiente seguro. Para tal, o conceito de qualidade precisa estar na cultura da organização e incorporado por seus atores sociais. Diante do exposto, questiona-se quais os elementos estão relacionados à implantação do sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente em um hospital universitário público. O presente estudo teve como objetivo discutir os elementos relacionados à implementação do sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente em um hospital público universitário. O referencial teórico traz a segurança como a primeira dimensão da qualidade em saúde, reconhecido pelo Institute of Medicine e o Instituto Avedis Dona Bídia. Para isso, iniciativas históricas foram resgatadas, como Semmelweis, em 1847, que após relacionar a febre puerperal com o exame médico obstétrico, instituiu a medida de higienização das mãos, reduzindo de 18% para 1% a mortalidade materna. Florence Nightingale organizou o cuidado com foco na segurança e na qualidade da assistência prestada. Coleman, em 1911, traça padrões mínimos para o funcionamento dos hospitais. Dona Bídia, em 1966, traça os pilares da avaliação da qualidade em saúde, a estrutura, o processo e o resultado, ou tríade de Dona Bedian. A International Society for Quality Healthcare, importante parceira da OMS, da Organização Mundial de Saúde, na disseminação da qualidade e segurança do paciente. Sendo que em 1990, James Hazel traz a teoria da barreira de processos, que fala que as instituições possuem uma série de camadas e que quando os perigos latentes eles perpassam entre essas camadas, eu tenho um grande incidente. Em 1991, o relatório Crossing the Quality Chasm traça os eventos adversos na saúde, o que culminou em 2000 com o relatório Errar é Humano, construindo um ambiente seguro, e a campanha, em 2000, Salve 100 mil vidas e Salve 5 milhões de vidas. Neste mesmo ano, ocorre a 55ª Assembleia Mundial de Saúde. No Brasil, as discussões sobre qualidades, elas vêm a partir das diretrizes internacionais, sendo que em 1999, a Organização Nacional de Acreditação, ela é fundada como organização privada, sem fins lucrativos, cujo objetivo é a disseminação da qualidade em saúde. Este estudo trata-se de um estudo de caso único de natureza qualitativa realizado nas unidades de clínica médica do Hospital das Clínicas da UFMG.
Os dados foram coletados por meio de entrevistas com roteiro semi-estruturado, análise documental e observação direta. Foi realizado o teste piloto que ajudou na construção do roteiro das entrevistas. Participaram 51 profissionais, sendo 18 gestores, que atenderam os critérios de inclusão de serem responsáveis pela estratégia ou atuarem na unidade de clínica médica, e 33 profissionais assistenciais, que atenderam os critérios de inclusão de trabalhar na unidade de clínica médica na assistência direta há mais de 6 meses. Os dados foram coletados de maio a setembro de 2018, submetidos à análise de conteúdo temático de Bardan. Eles foram organizados utilizando o programa MX-KDA versão 2018.12. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados e discussão. A história do programa de qualidade foi incluído no plano diretor do hospital em 2001, sendo que em 2009 foi realizada uma oficina de planejamento a fim de capacitar o corpo gerencial nas diretrizes da qualidade. Em 2010, uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele financia a implementação das ações de qualidade no hospital por meio da metodologia da Joint Commission International. E aí, assim, começam-se as visitas educativas. Em 2013, uma importante mudança na gestão com a entrada da empresa brasileira de serviços hospitalares, sendo que em 2018 foi a última visita educativa da JCI, patrocinada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Porém, por se tratar de um projeto estratégico da instituição, as ações foram mantidas, sendo que a GESQualis promove as ações dentro do hospital, seja por notificação dos eventos adversos e no auxílio em analisar os eventos ocorridos sempre com foco na melhoria. Na prática, os participantes valorizam a gestão da qualidade e segurança do paciente e reconhecem a melhoria da prática dos profissionais e o aumento das notificações de eventos adversos e das não conformidades da auditoria interna. Porém, a prática ainda não está consolidada. A notificação dos eventos adversos constitui uma ferramenta valiosa no auxílio na identificação de riscos, possibilita aprendizado com relação aos incidentes e a implementação de medidas de prevenção. O dimensionamento, ele influencia a notificação dos eventos adversos. Um estudo internacional relaciona a qualidade assistencial à segurança do paciente com o quantitativo de pessoal e sobrecarga de trabalho. As metas internacionais de segurança do paciente, também diretrizes da JCI, são trabalhadas pela GESQualis, pelos setores, por meio de capacitações e auditorias internas. Entretanto, o quantitativo insuficiente do núcleo de segurança do paciente dificulta a consolidação e o fluxo de notificação dos eventos adversos e a implementação de melhoria, apesar dos esforços e da devolutiva para as equipes do núcleo de segurança dos gestores e dos trabalhadores. Deste modo, os elementos discutidos, eles relacionam a implementação do sistema de gestão da qualidade e segurança do paciente e revelam desafios que dificultam a consolidação das propostas. É necessário trabalhar as ações cotidianas, seja por meio da notificação e acompanhamento dos eventos, treinamentos e capacitações e auditorias internas, que sejam disponibilizados recursos humanos para que essas melhorias sejam providas no cotidiano de trabalho e assim a qualidade incorporada às práticas diárias. Olá, uma boa noite a todos. Meu nome é Sara Cairo, eu sou advogada, especialista em direito tributário e também sou advogada na Transforma Saúde. É um prazer participar deste seminário da pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde da Universidade Federal de Minas Gerais. Em conjunto com as minhas colegas Priscila Faria, Larissa Leite e Daniele Perdigão, nós produzimos um resumo que visou tratar da análise do projeto de lei 2033 de 2022 e seus possíveis reflexos para os operadores de saúde. Lembrando que o citado projeto de lei, após ser sancionado sem vetos pelo presidente da República, ele foi convertido na Lei 14.454 de 2022, que alterou a Lei 9.656 de 1999. Essa lei trata dos planos de assistência à saúde, dos planos privados de assistência à saúde, e já está vigente no nosso ordenamento jurídico. O objetivo desse nosso resumo é antecipar os reflexos para as operadoras de saúde do chamado rol de procedimentos, o rol exemplificativo da lista de procedimentos da ANS. Primeiramente, eu acho importante a gente fazer um resumo dos fatos, porque esse assunto vem sendo bastante debatido no ano de 2022, dando destaque para a decisão do STJ nos embargos de divergência em recurso especial 1.889.704 de São Paulo e 1.886
929, também de São Paulo, que sedimentou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS, ele é, em regra, taxativo. E, naquela época, né, o STJ estabeleceu também critérios para exceção à mitigação da taxatividade do rol. Essa decisão do STJ trouxe uma revolta bastante grande para a sociedade, sobretudo para os usuários de planos de saúde, e o Congresso Nacional, atento a essa movimentação dessa parte da sociedade, propôs, né, e votou esse projeto de lei em regime de urgência, que resultou, conforme já foi falado, na Lei 14.454, depois dela ter sido sancionada sem vetos pelo presidente da República e já está valendo dentro do nosso ordenamento jurídico. Essa lei, ela determina que o rol passa a ser meramente exemplificativo, ou seja, procedimentos não cobertos pela lista da ANS, eles podem ser, esses procedimentos, né, podem ser, as operadoras de saúde podem vir a ser obrigadas a dar cobertura para esses procedimentos, desde que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, além do procedimento ser recomendado pelo CONITEC, pelo SUS, ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, ou também, né, como critério, desde que esses tratamentos ou medicamentos sejam aprovados também no Brasil. O nosso método foi a pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, que visa proporcionar maior familiaridade com o tema e traz dados e interpretações sobre a legislação, normas e orientações sobre a temática. Diante dessa situação, né, nós temos, de um lado, os usuários de planos de saúde, que, estando em circunstância de enfermidade, com toda razão, buscam de todos os meios para se curar, e, de outro lado, se encontram as operadoras de saúde, que são empresas, em sua maioria, que fazem a prestação desse serviço de saúde visando o lucro, né, e, no meio dessa relação, coordenando, né, essa relação, nós temos os contratos, que são entabulados entre as partes. Nesses contratos, né, ficam estabelecidos os direitos desse usuário de plano de saúde, considerando o que ele está pagando, que deve ser proporcional ao serviço contratado, e, da mesma forma, as operadoras contratadas, que devem estabelecer nesse instrumento de contrato os limites do serviço que serão, dos serviços que serão prestados a esses usuários, observando as leis que regulamentam essa relação, sobretudo o Código de Defesa do Consumidor. Quando o usuário exige um procedimento ou medicamento fora da sua cobertura, ele ultrapassa os limites do contrato, o que traz insegurança jurídica, além de gerar prejuízos para as operadoras que deixam de ter um negócio sustentável, como também para os outros usuários de planos de saúde, já que as operadoras, elas param de melhorar a qualidade da prestação do serviço, sem incluir na cobertura novos e melhores hospitais, laboratórios, exames, médicos de maior renome, porque esses recursos, eles acabam sendo revestidos para outras finalidades, que inclui também a cobertura de gastos com usuários que exijam um procedimento que não foi contratado, quebrando, assim, as regras da mutualidade. A busca indiscriminada por procedimentos fora da lista pré-estabelecida, ela pode gerar danos, sendo importante sinalizar que grande parte das operadoras de planos de saúde hoje estão operando em prejuízos vultosos, o que atrapalha a questão da previsibilidade, pois tais gastos, eles nem sempre são abarcados pelos cálculos atuários, e não se sabe quantos beneficiários podem fazer uso dessa liberalidade que foi otorgada pela Lei 14.454. E já concluindo a minha participação, eu deixo aqui para os senhores uma questão a ser debatida, pois nós temos aqui um conflito, né, de um lado, o direito do usuário a ter a prestação do serviço em saúde, que está intimamente ligado ao direito à vida, e também o direito dessa operadora de saúde, que é de manter o serviço que foi contratado, né, garantindo a sustentabilidade do negócio e evitando prejuízo para essa operadora e também
para os demais usuários de planos de saúde. Essa questão, né, por fim, essa questão deve ser debatida pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem deve dar a última palavra nessa controvertida e importante situação, já que, conforme dados da ANS, hoje o Brasil conta com quase 50 milhões de usuários de planos de saúde, o que traz uma relevância enorme para esse tema. Foi uma honra participar deste seminário, fico à disposição de todos, um abraço.